Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana quente, né? Com muitos jogos interessantes. Não tão interessantes. Eu acho que o certo seria jogos com certas dúvidas, né? Eu acho que essa rodada foi um pouco afetada, por assim dizer, pela Copa do Brasil, né? Pela rodada da Copa do Brasil que vai acontecer nessa terça-feira e quarta-feira, com a maioria dos jogos acontecendo na quarta-feira. Mas tivemos alguns jogos interessantes, coisas pra gente conversar nesse vídeo. Eu acho que a principal delas, e acho que até você tá aqui por conta da thumb, né? É pelo momento do Corinthians. Eu acho que quando a fase é ruim, ela afeta dentro e fora de campo, e eu acho que isso tá mais que escancarado nesse momento do Corinthians, um momento muito conturbado. Então, assim, eu vou dar uma pincelada em muitos jogos, não vou me aprofundar, porque também não quero me alongar muito aqui também nesses assuntos, porque eu acho que vocês souberam já por muitas outras mídias, mas eu quero, óbvio, trazer minha opinião e minha análise aqui a respeito dessas coisas. Mas vamos começar com a rodada do Campeonato Brasileiro. Antes eu pedi para você curtir, compartilhar esse vídeo, faz o combo aí que você já sabe. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente, a gente tá começando a caminhar legal com os inscritos, a gente tá com 56, se eu não me engano. É um bom número, óbvio que eu tô começando, e a sua ajuda será sempre muito bem-vinda aqui na Rede com Todaro, sua força, sua visualização, você vindo aqui sempre na Rede com Todaro. Se você já é velho de guerra aqui na Rede com Todaro, deixa aqui no comentário. Todaro, ó, te acompanho já faz tempo, né, porque a gente já vai fazer um ano aqui na Rede com Todaro, trazendo vídeos dos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Verde, que vai ter esse meio de semana também. Enfim, todos os campeonatos que envolverem os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, eu trago aqui para vocês minha opinião e também no Instagram o resultado dos jogos. Mas vamos começar com a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Começou no sábado, tínhamos 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Bahia e Flamengo abriram um sabadão. Cara, quase deu pro Bahia, cara, quase aconteceu pro Bahia. Né? A equipe fez um primeiro tempo honesto, né? Teve a sua grande oportunidade com o Biel, e fez um belo gol, né? O Flamengo saiu vencendo por 2-0, né? Com o gol do Matheus França depois do Gabriel de pênalti. O Biel descontou logo 6 minutos depois do pênalti do Gabriel e deu uma nivelada na partida. O Flamengo não foi dominante em muitos momentos, sabe? Aquele dominante em sequência que ficou, 30 minutos dominando a equipe do Bahia, não teve isso. Eu acho que até o começo do primeiro tempo foi um pouco fraco, e aí o Flamengo foi se soltando um pouco mais e foi encurralando o Bahia, fez os 2 gols, e aí o Bahia fez o seu gol também. No segundo tempo, muito pelas trocas, e aí o Flamengo fez o 3-1, né, no primeiro tempo ainda com o gol do Davi Luiz, no primeiro gol do zagueiro com a camisa do Flamengo, e muito pelas trocas do Sampaoli na segunda etapa, né, que trocou 5 vezes, o Flamengo abaixou muito o ritmo, e aí eu já acho que tem influência sim da Copa do Brasil, né? A equipe vai jogar contra o Fluminense amanhã, terça-feira, e óbvio que o foco tá nesse jogo. Eu acho que o resultado do Campeonato Brasileiro pro Flamengo é uma terceira prioridade. Eu acho que o Flamengo vai acabar priorizando as Copas, que é onde você arrecada mais dinheiro, e um time como o Flamengo precisa ter essa circulação constante de dinheiro. Então por isso que eu achei que a rotatividade desse final de semana com muitas equipes foi assim, né? Flamengo, o próprio Palmeiras, o Corinthians e São Paulo. Mas a gente já vai chegar nesse momento. O Fluminense ganhou por 2-0 também no Maracanã, né? Uma boa vitória do Flamengo fora de casa, onde o Bahia no segundo tempo acabou sendo um pouco mais incisivo, né? Tendo mais oportunidades do que a equipe rubro-negra. E ainda teve um momento que mesmo com 2 a menos, né? Os 2 zagueiros do Bahia acabaram sendo expulsos. O Bahia teve mais oportunidades, né? Teve mais controle, conseguiu em muitos momentos ter contra-ataques perigosos, né, contra a defesa do Flamengo. Mas vamos falar do jogo do Fluminense, eu acho que o Flamengo venceu bem, mas fica essa ressalva, tá? O Bahia tem salvação ainda nesse Campeonato Brasileiro. Óbvio que vai ser difícil, vai ser complicado, e esse Campeonato Brasileiro não é um campeonato de segunda chance, tá? O Fluminense venceu bem, venceu com muita tranquilidade a equipe do Cuiabá, né? Nino e Ganso fizeram os gols da partida, um no primeiro, outro no segundo tempo. O Fluminense está tendo essa constância, né? De fazer um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, controlar a partida do jeito que quer e aí sair com os 3 pontos. Foi assim no meio de semana, voltou a ser agora nesse final de semana e óbvio com uma partida maravilhosa do Ganso, com uma assistência e um gol. O Dourado, cara, não é campeonato Dourado enfrentar de igual para igual o Fluminense no Maracanã. Talvez arrancar um empatezinho em Cuiabá, né, no Mato Grosso, mas mesmo assim muito difícil. O Palmeiras ficou empate 1-1 com o Red Bull Bragantino, é um clássico, não um clássico estadual, é um confronto estadual.
de duas equipes que se conhecem muito bem. Né, o Arthur fez o primeiro gol do jogo, 5 minutos depois o Juninho Capixaba fez um golaço de fora da área. E eu achei o Palmeiras, o Red Bull não joga a Copa do Brasil, mas eu achei o Palmeiras muito devagar em campo. Né, o Bragantino teve mais dominância do Palmeiras no jogo, o Red Bull foi melhor na partida, propôs mais o jogo. O Palmeiras em nenhum momento conseguiu encontrar aquele volume de jogo que teve contra o Grêmio, que teve contra o Corinthians, que teve contra o Goiás. A equipe encontrou muitas dificuldades mesmo, mas eu acho que também, assim como o Flamengo, vai acabar priorizando as Copas, né? E aí eu acho que o foco do Palmeiras mudou para quarta-feira, o confronto contra o Fortaleza no Allianz Parque. Também no sábado, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 a equipe do Internacional. O Atlético com o primeiro tempo sem o Hulk e com muita dificuldade para criar jogadas, né? O primeiro tempo teve o gol do Vargas e só. O Inter não consegue jogar fora de casa, é um defeito muito escancarado desse time do Mano Menezes e que não encontra solução. Infelizmente, eu não acho uma solução pro Inter jogar bem fora de casa. E isso o Inter vai acabar pagando preço em Copas, né? Em Copa do Brasil, também na Libertadores, eu acho que o Inter vai acabar pagando esse pato nessas Copas, que onde o jogo fora de casa é muito importante, né? Para a equação ali de classificação. No Brasileirão, acho que nem tanto. O Inter não passa tanto sufoco fora de casa contra o Cuiabá, contra Goiás, Curitiba. Acho que adversários que vão brigar por título de Libertadores, como o caso do Atlético Mineiro, o Inter vai acabar passando um sufoco e foi amplamente dominado no segundo tempo com a entrada do Hulk. Volto a dizer, amplamente dominado. O Inter não teve nenhuma oportunidade no segundo tempo. Não conseguiu controlar a partida, não conseguiu criar uma jogada mais incisiva, né, ter aqueles minutos de abafa, não teve. O Inter foi dominado pelo Atlético na segunda etapa. Muito ruim isso pro Inter, né? Óbvio que o Atlético não tem nada a ver com isso, no fim do jogo ainda fez o 2-0 com o Paulinho, com assistência do Hulk, né? Mas eu acho que o Mano Menezes tem que dar uma focada nisso para a sequência do campeonato, cara. O Inter não pode ficar jogando, ser um time nota 7 no Beira-Rio e ser um time nota 4, 3 fora de casa. É muita inconstância, é muita irregularidade, é uma discrepância muito grande de futebol. O Inter que perdeu em casa, inclusive, diga-se passagem, pro Atlético Paranaense, né? E agora perde novamente pro Atlético Mineiro no Mineirão. O Santos venceu fora de casa, me surpreendeu, mas tomou um sufoco absurdo do Vasco no segundo tempo que não precisava, né? O Santos fez 1-0 com o David Washington, um menino entrou bem nesse time titular do Santos, tá jogando até melhor, na minha opinião, do que o Marcos Leonardo, pelo menos tá aparecendo mais no jogo do que ele, e fez 1-0 na metade do primeiro tempo. Óbvio que na segunda etapa o Vasco empurrou mais o Santos para o seu setor defensivo, teve as principais oportunidades. Eu acho que sim, foi pênalti em cima do Pedro Raul na segunda etapa, mas vai ficar devendo isso, sabe? O Vasco vai ficar nessa de ficar cobrando. Eu acho que o Vasco está encontrando muitas dificuldades para criar chances de gol, está encontrando muitas dificuldades para marcar gol, né? E é o time que menos consegue marcar gol na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso é uma estatística muito séria, que eu acho que o Barbieri precisa arrumar nesse time também. O Vasco não tem nenhuma Copa disputando, apenas o foco está no Campeonato Brasileiro e a equipe não consegue apresentar resultado. Né? Resultado assim, pelo menos jogar bem, cara. O Vasco não está conseguindo jogar bem, dominar o seu adversário, ter mais chances de gol. Isso não acontece, né? E isso acaba afetando o time ofensivamente, óbvio. E essas derrotas vão ser cada vez mais comuns até não encontrar uma solução. Acho que a solução do Vasco vai ser a janela de julho, né, onde abre a janela de transferência aqui no Brasil, onde a equipe vai poder contratar alguns jogadores para reforçar pelo menos o seu setor ofensivo. Né, o Andrei vai acabar indo embora, né, o volante João vai acabar voltando para o Chelsea, então a equipe precisa contratar pelo menos algum meia, algum cara que joga no meio de campo ali para repor essa peça que vai perder, que já era esperada ser perdida, né? E um cara para o meio, para ataque, cara, porque inclusive de pênalti, não dá pra nem você contar com o Pedro Raul, porque ele tem uma média muito ruim de pênaltis, né? Perdeu o pênalti contra o Flamengo, perdeu o pênalti na semifinal do Campeonato Carioca. Então, assim, é complicado, cara. Eu não tenho muita confiança nesse ataque do Vascão, não. Também no domingo, né, tivemos o clássico majestoso, né? Corinthians e São Paulo, e aí sim eu vou me alongar bastante aqui. Eu tenho um limite aqui, pelo menos da memória que está apontando aqui no meu celular, de 20 minutos. Estou com 9 minutos falando aqui, então vou me alongar um pouco mais nesse jogo, os outros eu vou acabar passando batido. Tem um 0x0 logo na sequência entre Grêmio e Fortaleza, já falei aqui, 0x0, jogo ruim, péssimo, fraco, não vou falar, vou passar logo pro jogo do Goiás. Mas enfim, né, o São Paulo saiu na frente com o Michel Araújo, fez o segundo gol com o Caleri, que na minha opinião foi muito mal marcado.
Foi um apito nervoso absurdo, porque o Caleri disputa... Mano, acho que só no futebol brasileiro esse tipo de lance é marcado falta. Uma disputa de cabeça é marcado falta. A falta do atacante em cima do zagueiro. Né? Eu acho que, enfim, o Fagner nunca chegaria naquela bola de cabeça. O Fagner não deveria estar marcando o Caleri de cabeça, diga-se de passagem. Né? E a bola vai na trave, volta. E na minha opinião, cara, o Fagner fez falta no Caleri. Tanto na disputa de cabeça quanto na volta. Se você notar na volta, o Fagner faz de tudo pro Caleri não conseguir levantar, não conseguir dar o chute pro gol. Mas o atacante do São Paulo, mesmo assim, consegue se levantar, consegue dominar a jogada ali e acaba fazendo o gol. Foi muito mal anulado esse lance, né, o lance do gol. E o pênalti, eu acho muito, muito, muito interpretativo. Eu acho que o árbitro deveria ter sido chamado porque o empurrão não foi suficiente para toda aquela queda do Wesley, né, o jovem jogador do Corinthians, que foi bem na partida, errou muita coisa, mas foi bem. Foi o jogador que mais tentou no time do Corinthians, né, no setor ofensivo do Corinthians, foi o cara que mais se movimentou, que mais apareceu pro jogo. É engraçado, né, o mais jovem conseguir ter essa movimentação. Mas aí, enfim, o VAR não chamou, né, pra mim não foi pênalti, cara. Nem interpretativo, eu vou falar a verdade, não foi pênalti. Né, o gol não deveria ter sido anulado. O São Paulo tem todo o direito de reclamar da arbitragem. Mas a equipe do São Paulo no segundo tempo também morreu. Não teve jogo no segundo tempo, foi muito fraco, muito abaixo. Óbvio que, assim como eu falei do jogo do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético também, eu acho que as duas equipes tiraram um pouco o pé, até pelo Corinthians enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa já na Copa do Brasil, né, que é um confronto muito complicado, e o São Paulo, se eu não me engano, também joga fora de casa contra o Sport. Né? Enfim, são jogos complicados de você fazer. O resultado do primeiro jogo é muito importante pro jogo da volta, obviamente. Mas, cara, foi muito abaixo o segundo tempo, né? Mas o São Paulo foi muito mais dominante que o Corinthians. E aí eu escrevi no post aqui no Instagram a seguinte, né? O soberano aprendeu com o Timão a jogar mais pelas beiradas e os mandantes, né, que é o caso do Corinthians, a ficar jogando a bola na área de qualquer jeito. Empate ruim. E foi isso mesmo, né? Eu acho que... Eu até comentei com meu pai que eu estava assistindo um jogo com ele, que os papéis se inverteram. Né? No começo do ano eu disse isso, né? Como o Corinthians consegue jogar pelo lado com o Adson, com o Mosquito, né? Consegue dar umas jogadas pelas laterais de campo e encontrar o seu centroavante na área, que é o mais importante. Se você joga com dois caras de referência, como o Roger Guedes e Yuri Alberto, óbvio que o Roger Guedes é um pouco mais aberto, mas com dois caras de muita qualidade de finalização dentro da área, é óbvio que você acaba procurando mais eles. O São Paulo não tinha isso, não tinha essa jogada pela linha de fundo, a ultrapassagem do lateral, né, os atacantes, os meias povoando ali a área. Era só bola na área, bola na área. Quantas vezes eu não escrevi no Instagram, quantas vezes eu não escrevi no Instagram a quantidade absurda que o São Paulo do Rogério Ceni levantava de bolas na área, né? Era, enfim, 40, 50 cruzamentos na área num jogo. E o São Paulo mudou esse papel. Né? Eu acho que o Corinthians mostrou isso no jogo, ser um time muito de cruzamento, de chuveirinho, tentando encontrar o Yuri Alberto, muitas vezes o próprio Gil na área, e o São Paulo trabalhando a bola, tocando legal. Eu gostei dessa reação do time do São Paulo, né? Viu um erro do time que estava essa dependência de cruzamento o tempo todo, e agora está começando a trabalhar mais com ultrapassagens do Rafinha, do próprio Caio Paulista. O Caio Paulista um pouco menos, né? O Rafinha atacou um pouco mais nesse jogo, até a jogada sai dos pés do Rafinha, na jogada do gol do São Paulo do Michel Araújo. Mas, cara, o São Paulo mereceu vencer. Foi o primeiro clássico na Arena, né, no Itaquerão, que eu realmente pude ver o São Paulo dominando o Corinthians, merecendo a vitória, mas o tabu continua, né? Continua 1-1, continua esse tabu aí que o São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. Falei já do jogo horrível entre Grêmio e Fortaleza no 0-0, mas vamos falar agora do não foi bem ex, né? Porque ainda tá na liderança, mas de um ex-time que... Ex-invicto, né? Porque o Botafogo estava 100%, empata agora com a equipe do Goiás. Empata não, perdão. Perde para a equipe do Goiás no Raelé Pinheiro. Tiquinho Soares fez o primeiro gol do jogo de pênalti. Óbvio que para mim o pênalti foi indiscutível. No próprio lance da jogada, eu já vi que teve o chute ali, então para mim o pênalti deveria ter sido marcado dentro de campo. O árbitro foi chamado para o VAR, enfim, marcou o pênalti, muito bem marcado. Achei a reclamação dos jogadores do Goiás muito enérgica para um lance que, cara... Sabe, tipo, eu acho que o futebol brasileiro tem que... Vinto! Vamos falar um pouco do que aconteceu no Corinthians, né? Os gritos homofóbicos que aconteceram lá
na Neoquímica Arena. Cara, até quando? Sabe? Até quando a gente vai ter esse tipo de coisa? Até quando a gente vai tolerar esse tipo de atitude? Né? Eu acho que tem que ser punido, cara. Eu acho que e esse jogo em específico, esse momento específico, tem que servir de exemplo, cara. Você tem que pegar uma grande equipe, uma grande torcida, com grandes jogadores, com grande investimento e dar o exemplo, cara. Dar um exemplo que você não tolera mais isso, que não tem espaço mais para isso. Acho que o Corinthians tem que sofrer todas as sanções máximas, de questão de perda de pontos, multa. Porque, cara, se for igual, eu vou usar o exemplo da Conmebol com os casos de racismo e homofobia é crime, tá? É sempre bom deixar claro que o que aconteceu na Neoquímica Arena foi um crime, né? Foi absurdo o que aconteceu. E falando sobre os casos de racismo na Conmebol, cara, a Conmebol passa tanto pano pra esse tipo de coisa, né? Me desculpa falar isso, mas é tanto pano, é tanto multinha de 50 mil, multinha de 60 mil, sabe? Que os clubes não sentem, a torcida não sente. Né? Eu acho que se um clube foi eliminado, um clube perder pontos, um time que o clube perdeu a oportunidade de disputar a próxima Libertadores, eu acho que os torcedores vão começar a pensar mais antes de ter esse tipo de atitude. E o caso do Corinthians é mais grave ainda porque foi reincidente, né? Ano passado já teve essa vergonha e esse ano novamente. Até quando? Próximo ano vai ter de novo? Então acho que a CBF tem que sim punir severamente o Corinthians, não a CBF, mas o STJD tem que punir severamente o Corinthians, para ser exemplo, tá? Para ser exemplo para as outras 20 equipes, as outras 19 equipes do futebol brasileiro, as 20 equipes da Série B, da Série C, enfim, todas as outras equipes do futebol nacional e também que tem esse impacto no mundo também, né? Para parar, acho que não faz sentido. Se faz sentido para você, cara, eu não sei o que eu penso de você. E é isso. Voltando agora a falar de futebol, que é importante a gente ter essa quebra para falar sobre esses temas aqui na Rede Controlado também, mas falando sobre futebol, cara, o Botafogo não jogou bem, até acho que controlou um pouquinho as ações, o gasto de energia, né? Gerenciou seu gasto de energia nesse jogo contra o Goiás, acabou perdendo. Não acho natural o Botafogo perder pro Goiás, ainda mais na forma que jogou, jogando muito mal na segunda etapa, mas o Goiás mereceu vencer, mereceu virar com Bruno Melo e Maguinho, dando a vitória e os 3 pontos pro Esmeraldino. Que jogaço que foi Atlético Paranaense e Curitiba. O Curitiba saiu na frente com o Marcelino Moreno, depois o Pablo empatou o confronto, o Robson fez o 2-1 pro Coxa, o William e Canóbio fizeram os gols da virada do Furacão depois dos 45 minutos do segundo tempo. Cara, que jogaço. Mas infelizmente há um penhasco entre físico, mental, entre Atlético Paranaense e Curitiba, e o Curitiba que só tem também o Campeonato Brasileiro. Mas merecida a vitória do Furacão no Atletiba. Também no Clássico Mineiro, entre América e Cruzeiro, o Cruzeiro quebrou o tabu de 7 anos que não vencia a equipe do Coelho, né? Venceu por 4-0, o Henrique Dourado, Marlon e Gilberto 2 vezes fizeram os gols do Cabuloso, que tá fazendo um Campeonato Brasileiro decente. Não acho que vai brigar por coisas maiores, como a Libertadores e o próprio título do Campeonato Brasileiro. Nem acho que esse tem que ser o foco da equipe. Acho que você tem que ter o projeto ali de atingir os 45 pontos. E aqui falando para vocês, não acho que esse campeonato, essa edição do Campeonato Brasileiro, a nota de corte ali do Z4 vai ser os 45 pontos, acho que vai ser até um pouco menos. Mas você atingir os números mágicos nos 45 pontos é sempre muito bom. Tomara que o Cruzeiro atinja isso, porque é um trabalho muito bem feito pelo Pepa. Já era bem feito no estadual, acho que o Cruzeiro fez um bom Campeonato Mineiro. Um Campeonato Mineiro, assim, um Campeonato Mineiro decente. Tá na próxima fase da Copa do Brasil, né? Vai enfrentar a equipe do Grêmio. Então, vamos ver, cara. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer um Campeonato Brasileiro ok, meio de tabela, conseguindo uma vaga para um campeonato internacional no que vem, a Sul-Americana, por que não? E aí aumenta até as receitas do clube, né? Eu acho que isso é mais importante agora pro Cabuloso. É isso, meus queridos. Agradeço demais a presença de vocês até aqui. Meio de semana agora vamos ter a Copa do Brasil. Os jogos acabam na quarta. Não sei se eu trago o vídeo na quinta ou na sexta. Mas eu acho que eu vou trazer 2 vídeos para vocês essa semana. Porque como tem um vídeo um dia a menos de futebol, acho que vale a pena eu trazer mais um vídeo. Fechou? Um abraço, até mais. Deixa no comentário se você quer mais um vídeo ou não também. Eu faço o vídeo aqui para você. E aí você me fala se você quer mais ou não, ou você fala toda hora. Tá bom, tá? Fechou, um abraço, até mais. Tchau, tchau.